Ele exaltou o seu coração até se corromper. Como assim, Rodrigo? Ele tentou assumir algo que Deus não tinha dado para ele. Uzias queria assumir uma postura de sacerdote, sendo que Deus havia chamado ele para ser rei. E aí nós vemos o orgulho, a exaltação quando tomou conta do coração de Uzias, e Deus mesmo permitiu uma lepra tão grande, que Uzias mesmo se deu pressa em sair do templo do Senhor. E aqui eu aprendo um princípio muito grande. Uzias, ele tinha um exército de 307.500 homens que obedeciam ao comando da sua voz. Mas por causa disso, ele perdeu a glória de Deus. Deus se afastou de Uzias. Uzias ficou leproso, morreu leproso, por causa do orgulho do seu coração. Lembre disso. Deus tem te dado oportunidades, você tem sido abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre, a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele, sempre será dada a Ele, ao Deus Criador dos céus e da terra. Lembre, é para Ele o louvor, é para Ele a glória. Nunca bata no peito e diga: eu fiz, eu faço, eu vou fazer. Lembre que quem fez, quem faz e quem vai fazer é o Deus Todo-Poderoso, porque nas suas mãos está toda a força, está todo o poder. Você concorda comigo? Pode adorar ao Senhor. Levante a mão por um minuto e adore ao Senhor. Levante a mão por um minuto, abra sua boca e exalte o nome dEle. Exalte a Ele, porque a presença dEle está aqui neste lugar. Como foi Deus na primeira etapa da vida de Uzias, Ele será na tua vida também. Eu profetizo e creio, assim como na sua primeira etapa de vida Deus o levantou, Deus o exaltou. Hoje vai ser isso que Deus vai fazer na tua vida, meu querido, minha querida. Deus vai te levantar, vai te exaltar. Se prepare, porque Deus vai te tirar de dentro desse cativeiro, vai levantar a tua cabeça, colocar um sorriso no teu rosto, e você cantará o hino da vitória. Aleluia, aleluia. Os bem, dobre a sua atenção, por favor. Decisões erradas, consequência: perder a glória de Deus, a misericórdia de Deus, perder a bênção de Deus. Mas quantos querem que as suas decisões continuem dando certas para a glória do Senhor? Diga amém. Pois bem, eu quero falar aqui sobre alguns homens que tomaram decisões certas, e por tomarem decisões certas foram bem-sucedidos, foram abençoados, receberam de Deus misericórdia, bênçãos, e chegaram aos seus objetivos finais. Eu estou te falando de homens como Noé, que em Gênesis capítulo 6, versículo 13, ele recebeu uma ordem de Deus quando a terra não via água, não chovia, e Deus disse assim: construa uma arca. Tem coisas que Deus fala para nós que parece loucura, né? E as pessoas na época, a Bíblia diz que achavam que Noé estava louco, estava maluco. Construir arca, a terra não vê chuva, não tem água. Ei, querido, o que Deus tem fala ao seu coração, faça. Pode parecer loucura para alguns, mas se é Deus que está falando, então Ele vai garantir vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Noé, por obedecer à voz de Deus, e decidiu obedecer à voz do Senhor e construir a arca, foi salvo ele e a sua família e muitos animais para a glória do Senhor. O segundo homem que eu quero destacar aqui, que tomou uma decisão certa, e por tomar uma decisão certa foi muito bem sucedido, chama-se Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que Abraão recebeu uma ordem da parte de Deus, e a ordem foi exatamente esta: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus foi feita, mas a ordem foi: sai da tua terra, sai da tua parentela. Irmãos, é muita fé
É muita coragem alguém abandonar, deixar tudo e sair para peregrinar pelo Egito, porque esta foi a realidade. Abraão andou pelo Egito, indo em direção à terra em que o Senhor lhe mostraria. A promessa foi feita, ser pai de uma grande nação, mas nem filhos Abraão podia ter com Sara. Mas a promessa foi feita, e mais uma promessa feita. O Senhor disse: vou te dar um filho. E Abraão achou loucura, porque a promessa, quando foi feita, Sara velha, estéril, não podia ter filhos. Abraão velho, não podia ter filhos. Mas ei, eu aprendi que quem tem promessa de Deus pode descansar, pode ficar tranquilo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Possa ser que não aconteça no meu tempo, possa ser que não aconteça no teu tempo, mas eu sei que o tempo de Deus vai chegar. E quando esse tempo chegar, tudo que foi de promessa para a tua vida se cumprirá para a honra e para louvor do nome santo do nosso Deus. A Bíblia diz que passaram-se 25 anos, de Gênesis 12 a Gênesis 21, passaram-se 25 anos, foi onde começou a se cumprir as promessas de Deus para a vida de Abraão. Sabe o que eu aprendo? Às vezes Deus nos faz promessa, né, bispo? E às vezes passa um dia, dois, um mês, dois, e às vezes a gente já reclama, começa a pensar em desistir, em parar. Alguns olham até para trás, largam a cruz. É um conselho que eu te dou nessa noite. Se Deus te fez promessa, descansa o teu coração, fica tranquilo, porque o tempo de Deus vai chegar. E eu aprendo que Deus, Ele não trabalha dentro do meu tempo, nem tampouco dentro do teu tempo. Existe um tempo chamado Kairos, que significa tempo de Deus, e é nesse tempo que Ele vai agir, é nesse tempo que Ele vai operar. Alguns têm um ditado aí muito errado, que diz que Deus tarda, mas não falha. Pois bem, eu venho hoje dizer para você que Deus nem tarda, nem falha. Ele sempre chega na hora e no momento exato para te abençoar e para te dar vitória. Aleluia, a presença de Deus está aqui neste lugar. Tem pessoas já sendo curadas aqui nessa noite. Receba de Deus agora o teu milagre em nome de Jesus. Tem pessoas recebendo a cura agora, tem pessoas sendo tocadas aí agora. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, porque está aqui. Oh, aleluia. Decisão certa, os teus projetos, os teus sonhos darão certos para a glória de Deus. Terceiro homem que eu quero destacar aqui, tomou uma decisão certa, e por tomar uma decisão certa, foi muito abençoado por Deus. Eu estou te falando de Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, a história diz que Moisés decidiu abandonar a riqueza do Egito. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, e conduzir o povo tirando do Egito, andando pelo deserto, com o destino de chegar a Nova Canaã. É muito lindo, queridos, o que Deus faz nessa trajetória. Apesar do povo murmurar demais e reclamar demais, é mais um conselho que eu te dou. Se você está seguindo a direção de Deus, não murmura, não reclama, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. A história diz que a viagem era para ser feita em 40 dias, e todos nós sabemos que passaram-se 40 anos. Mas durante os 40 anos, eu vejo a ação de Deus a favor da vida daquele povo. Sabe por causa de quem? Moisés, profeta do Senhor. Alguém que chegava diante de Deus e clamava dizendo: Deus, tem misericórdia. Não leva em consideração a ignorância do povo. Tenha misericórdia desse povo, por favor, Deus. E Deus, durante 40 anos, aleluia, não deixou faltar nada. Maná caía do céu, água brotava da rocha. Durante o dia um calor insuportável, mais de 40 graus. Deserto é assim, de dia quente, à noite frio. Deus mandava nuvens para guiar e para proteger o seu povo.
À noite e frio, Deus mandava colunas de fogo para aquecer e para guiar o seu povo. Quando se depararam de frente ao mar vermelho, disseram: para que foi que você nos trouxe aqui agora? Vamos morrer. A ordem foi: diga ao meu povo que marche, Moisés. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque mesmo assim Ele abriu caminho no meio do mar, parede de água de um lado, parede de água do outro. É muito fácil ouvirmos falar de muro de bloco, de madeira, de arame, mas muro de água, isso só Deus pode fazer. A Bíblia diz que o povo passou e do outro lado eles puderam cantar o hino da vitória em alta voz, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ei, Deus cuida de você. Está no deserto, não tem nada, Deus vai providenciar tudo para você. A ação de Deus hoje é a favor da tua vida. Se na tua frente você se deparou com o mar vermelho, dificuldades, problemas, adversidades, hoje Deus Ele abre caminho para você passar. E do outro lado, com os pés enxutos, você poderá também cantar o hino da vitória e dizer: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Você toma posse dessa palavra, por favor, só quem crê, levanta a tua mão, abre a tua boca e dê mais um glória para adorar o Senhor. Quarto homem que eu quero destacar aqui nessa noite, Jó. A Bíblia diz que Jó, ele decidiu não blasfemar. É muito linda a história de Jó, porque você vai ver um homem rico, um homem que possuía muito gado, muitos animais, o homem mais rico do Oriente. Mas imagine você dormir rico, rico não, milionário, e acordar pobre, mendigo, sem nada. Imagine o psicológico de Jó, como ficou. Imagine o quanto ele sofreu. Mas Jó não blasfemou, irmãos. Perdeu 10 filhos de uma vez só. Morreram 10 filhos de uma vez só. E quando a notícia chegou, Jó lamenta, chora. E quando alguém, a sua própria esposa olha para ele e diz assim: amaldiçoe esse Deus e morre. Ele olha e diz assim: Deus me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, é nu que eu voltarei para lá. Jó em todo instante, irmãos, adorava a Deus, mesmo apesar da dor. Segundo alguns historiadores, dizem que o sofrimento de Jó foi tão grande que a sua lepra tornou-se tão insuportável, que quando ele começa a se coçar com pedaços de cacos e telhas, segundo alguns historiadores, dizem que isso aconteceu devido ao fato das unhas de Jó já terem caído, devido à lepra que tomou conta do seu corpo. Jó não blasfemou. É um conselho que eu te dou nessa noite: persevere, esteja firme. Tudo que Satanás talvez roubou de você, eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, e digo: será retribuído para a tua vida em dobro, para a glória de Deus. Ainda que Satanás ele tente te destruir, tente te jogar no chão, o meu Deus hoje ele te toma pela tua mão e te diz: levanta, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não temas. Quem toma posse dessa palavra, levante a mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque o Deus de Jó, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Quinto homem que eu quero destacar nessa noite, chama-se Davi. Davi, ele decidiu adorar. Pense no homem que adorava. Era no campo, em casa, onde ele estivesse, pegava a sua harpa e começava a dedilhar e adorar ao Senhor. Não é em vão, não é à toa que Davi, por decidir ser um adorador,
tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Davi confiava tanto em Deus, a ponto de se levantar no Salmo 27 e dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não tremeria, ou ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor eu confiaria. E eu entendo porque Davi, ele diz isso com tanta fé, com tanta confiança. Salmo 91, versículo 7. O Senhor Deus prometeu, dizendo assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu profetizo em nome de Jesus: pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que tem promessa de Deus, você que é escolhido de Deus, você não será atingido em nome de Jesus. O Senhor é quem te guarda, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, Ele está contigo. Aleluia, levante a mão e adore ao Senhor, porque Ele é o teu Deus. Sexto homem que eu quero destacar aqui nessa noite, decidiu corretamente fazer a obra de Deus. Eu estou te falando do profeta Isaías. Isaías tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia Sagrada, pois ele decidiu fazer a obra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ele teve algumas revelações. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diz a Bíblia que os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele viu os umbrais das portas se moverem, e a voz do que clamava saiu em direção a Isaías. Isaías se achega diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E de repente uma voz soa e diz assim: perdoados estão os teus pecados, e a tua iniquidade foi tirada. Depois disso, Isaías ouviu uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, e envia-me a mim. Decidiu fazer a obra de Deus, e por decidir fazer a obra de Deus, Isaías começou uma longa trajetória. E qual foi a missão de Isaías? Pregar a palavra da verdade a Israel, que já havia se desviado dos caminhos do Senhor, se afastado de Deus, feito para si outros deuses, outras adorações. E a história é muito linda e muito clara, quando Isaías, com muita coragem, cheio de autoridade, ele começa a pregar a palavra da verdade. Mas quando Isaías ele falava a palavra da verdade e dizia de coisas que o Senhor lhe mandava dizer, muitos não davam credibilidade, muitos não queriam ouvir a Isaías. E por sua vez Isaías ele se sente um pouco que cansado, um pouco que sem força. Às vezes nós nos sentimos assim. São tantos os problemas, e às vezes quando não vemos dar certo aquilo que queremos que dê, do nosso jeito e na nossa hora, às vezes pensamos: Deus não está conosco, não vamos conseguir. E às vezes nos sentimos assim, cansados, sem força, sem ânimo, desanimados. E foi assim que Isaías se sentia, quando no capítulo 40 do mesmo livro do profeta Isaías, versículo 29, o Senhor olhou para Isaías e disse assim: Isaías, eu sou aquele que dou esforço ao cansado e que multiplico as forças